Vamos ver nesse vídeo um pouquinho sobre as funcionalidades e os recursos do nosso software Edifícios para projetos de arquitetura em BIM. O Edifícios é um software muito simples, tanto de usar quanto de aprender, e que permite abordar diversos aspectos do projeto arquitetônico, tais como projeto de interiores, paisagismo, projeto de reformas, mapping, integração com o Google Maps, na parte de modelagem de terreno, integração com o SketchUp, 4D e 5D, renders, fotomontagem, renderização com edição de vídeos, realidade virtual imersiva, criação de toda a documentação do projeto e tudo isso integrado dentro do processo BIM, da metodologia BIM. O primeiro recurso que nós vamos conhecer do software é a funcionalidade de ter um CAD 2D e 3D integrado dentro do software. Ou seja, se você precisa fazer um desenho inicial ou até mesmo depois para a finalização das pranchas e você gosta de fazer isso através de uma ferramenta CAD, a ACA fornece junto com Edifícios um CAD onde você tem todas as funcionalidades que você encontra aí nos CADs mais renomados do mercado. Então, para acessar o CAD, a gente consegue acessar tanto pelo menu lateral, onde temos acesso a esse ambiente com as mesmas funcionalidades, dos principais CADs, a barra de ferramentas com os principais comandos. Aqui temos as ferramentas de cota, ferramentas para abrir um arquivo diretamente no formato DWG, todas aquelas ferramentas mais usuais, como por exemplo, mover, os atalhos se acessam exatamente igual às demais ferramentas CAD. Eu posso digitar H para acessar, por exemplo, a parte de Ashura, plot para entrar na parte de impressão, e a ferramenta vai sempre trabalhar com o formato DWG nativo, então podemos salvar em diversas versões do arquivo DWG. Uma outra forma de acessar essa ferramenta do CAD é durante o uso do software. Então, por exemplo, estamos iniciando um projeto, fazemos a importação de um projeto DWG que vai ficar como um pano de fundo, e agora temos a possibilidade de acessar a ferramenta de edição. E aí temos essas ferramentas para fazer pequenas correções e modificações dentro do projeto. O Edifícios ele é um software considerado com um conceito all-in-one, tudo incluído. Então, temos hoje dentro do software 5 diferentes ambientes de trabalho nessa solução que integra o projeto arquitetônico com a renderização, a fotomontagem, a renderização em tempo real, edição de vídeo e realidade virtual imersiva. Vamos ver alguns desses ambientes de trabalho durante a nossa apresentação. Agora nós vamos ver uma apresentação mais prática do software, onde a gente começa um projeto dentro do sistema, trazendo, por exemplo, uma planta baixa do nível desejado. E aqui a gente tem algumas formas de lançar os componentes. Por exemplo, o primeiro elemento que a gente vai lançar são as paredes. Para introduzir as paredes, a gente pode ajustar sempre o ponto de inserção, e clicar no primeiro e no segundo ponto, ou trabalhar com ferramentas que permitem gerar as paredes a partir do próprio desenho arquitetônico. Então, com isso, basta eu selecionar as linhas do desenho DWG que fazem referências a essas paredes e elas são convertidas dentro do sistema. Então veja que rapidamente eu posso pegar um desenho que está em formato DWG e transformá-lo em um projeto BIM. Temos sempre a possibilidade de executar edições, ajustes, caso esse reconhecimento não seja correto. Temos a possibilidade de lançar também uma grelha, uma linha
um grupo de linhas de eixos de referência. Então, definimos as distâncias, tanto na horizontal quanto na vertical desses eixos, indicamos o ponto de inserção e temos os eixos para facilitar a introdução de outras paredes. Então, uma introdução basicamente feita por coordenadas. Posso usar esses pontos para clicar no início e fim de uma parede, ou também, quando acessamos o comando de parede, temos uma opção para converter o grid em novas paredes. Acertamos o ponto de inserção e já temos como visualizar todas essas paredes que foram lançadas diretamente no modelo 3D. Lembrando que para as paredes a gente pode controlar os componentes da parede, como bloco, reboco, argamassas, etc., as alturas e todas as outras propriedades, simplesmente clicando na parede e definindo essa propriedade na barra lateral. Agora que nós já lançamos as paredes na planta baixa, vamos partir para o lançamento dos outros elementos. Então podemos agora, por exemplo, fazer o lançamento das portas e janelas, das aberturas. Então, da mesma forma, sempre selecionamos qual elemento vamos introduzir no projeto. Temos nessa barra lateral todas as propriedades, inclusive propriedades de materiais. E para introduzir uma porta no nosso projeto, simplesmente devemos posicionar essa porta dentro do elemento hospedeiro, que no caso é a parede. Podemos controlar com as teclas F7 e F8 o lado da abertura e também a posição, interna e externa. Podemos sempre indicar uma distância específica que queremos de uma parede adjacente e assim podemos introduzir todas as demais portas que fazem parte do nosso projeto. Uma outra maneira de trabalhar é sempre definindo as características ali naquela barra lateral. Tanto nas portas quanto nas janelas e nas paredes, a gente conta com os elementos de biblioteca. Então, quando a gente acessa a biblioteca do software, a gente pode definir qual é o tipo de elemento que vai ser introduzido. Então, o software ele possui já uma ampla biblioteca disponível dentro do software e toda essa biblioteca ela é editável, ou seja, eu tenho a possibilidade de criar as minhas próprias portas, janelas, estilos de parede, Então, todos esses elementos podem ser criados também pelo próprio usuário. Uma outra maneira de introduzir as portas é através das ferramentas automáticas de reconhecimento do desenho DWG, onde vamos fazendo da mesma forma que nas paredes as seleções e o software vai introduzindo todas essas portas a partir daquela dimensão que está no projeto arquitetônico, o projeto DWG. Aqui, uma por uma, a gente pode fazer os ajustes em termos de posição, em termos de local de abertura. E além de visualizar em 2D, a gente sempre tem também a possibilidade de visualizar em 3D. Antes, vamos introduzir agora também as janelas. Da mesma forma, podemos selecionar um ponto e introduzir a janela num elemento hospedeiro, no caso a parede, ajustar o local e os dados, como largura, altura, peitoril, todos os elementos. Percebam que nesse momento não ajustei o peitoril, então ficou ali com uma altura 0. Aqui a gente pode acessar a biblioteca e ir escolhendo os diversos tipos de janelas que vão fazer parte do nosso projeto. E eu posso sempre ir mudando, escolhendo, posso criar também os meus próprios modelos e através da ferramenta de lançamento baseado no DWG, a gente pode ir selecionando e reconhecendo e convertendo esses elementos em entidades do programa do tipo de abertura. Uma vez que a gente concluiu esse lançamento, a gente pode visualizar também
todos esses elementos em 3D. E aí agora a gente vai fazer algumas operações diretamente no 3D. Então o software permite que a modelagem seja feita no 2D ou diretamente no modelo 3D. Então aqui eu posso mudar o tipo de janela. Podemos colocar o segundo modelo de esquadria. Então isso serve, por exemplo, para quando a gente tem que colocar uma veneziana, uma cortina, né? Então são elementos que a gente pode utilizar com esse segundo tipo de esquadria. Definimos também o peitoril, a largura. Posso colocar uma grade, né, que é um terceiro modelo acoplado. Vamos aqui retirar, que não vai fazer parte do nosso projeto. Podemos controlar como que vai ficar a abertura dessas janelas, das folhas. E agora nós vamos pegar uma propriedade já existente, todas de uma vez, e alterar o peitoril e ajustar todos esses elementos. Aqui a gente vai colocar uma porta com 2,10 de altura. E essa última janelinha tem sempre a possibilidade de selecionar uma referência e fazer o alinhamento diretamente no 3D a partir desse elemento de referência. Quando a gente clica, eu fico na mesma altura ou no mesmo alinhamento, se a gente está trabalhando no alinhamento vertical. Agora, a gente tem a possibilidade de definir soleiras, batentes, né? Todas as propriedades das janelas, elas podem ser controladas, né, pela barra lateral. Sempre existe a possibilidade de copiar, né, a característica de uma janela a outra, né? Então, da mesma forma, eu vou selecionar essas 4 janelas, essas 3 janelas do quarto, né? Definir que também quero uma veneziana para elas. Indico qual que é o tipo de veneziana. A mesma coisa vai acontecer para essas janelas, essas portas, né? E agora podemos selecionar todos os componentes e a partir dessa nossa seleção definimos, por exemplo, qual que é a abertura, né? O percentual de abertura, o grau de abertura de cada uma das folhas. Então tem o tipo da primeira e da segunda esquadria para todas elas. E aí eu tenho a visualização de todos esses componentes introduzidos no projeto.